Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para a gravação de mais um videocast da Aberta Saúde. Eu sou a Amanda, médica de formação e atualmente estou como gerente de operações assistenciais da Aberta Saúde. E hoje eu estou com o Dr. José Geraldo, que é médico pediatra, epidemiologista, mestre em medicina tropical, e vamos falar sobre um assunto de muita importância, que é a dengue. Para quem me ouve e não me vê, eu tenho pele clara, cabelos castanhos e estou vestida com uma blusa azul marinho. Seja bem-vindo, Zé. Obrigada mais uma vez pela oportunidade da gente estar conversando sobre a dengue. É um prazer, Amanda. Considero dengue um assunto inevitável. A gente precisa conversar muito, né? E também para quem não está me vendo, eu já tenho 68 anos de idade, então sou um idoso, já perdi boa parte do meu cabelo, também de estatura média, pele clara. Mais uma vez, obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre dengue. O que é e quais são os seus sinais e sintomas mais frequentes para a população identificar e procurar assistência? Amanda, dengue, segundo a Organização Mundial de Saúde, é hoje um dos maiores problemas na saúde humana. Mais da metade da população mundial hoje está exposta à dengue. Dengue é causada por um vírus, o vírus da dengue, só que ele tem 4 subtipos, né? Então você pode hoje ter dengue pelo dengue tipo 1 e daqui 1 ano, 2 anos, ter dengue pelo dengue tipo 2. Então, a proteção ela não é compartilhada por esses vírus. A doença é basicamente uma doença febril aguda. O que a pessoa vai ter inicialmente é febre, né? Algumas pessoas podem não ter sintoma nenhum, outros podem ter sintomas leves, mas como acontecem milhares de casos nas nossas cidades, né? A gente vê chegar pessoas com febre alta, dor de cabeça, são os principais sintomas, né? Um mal-estar corporal, depois aparecem manchas na pele, e em torno do 5º dia de doença, a febre diminui. Quando parece que você se recuperou, é o momento mais grave da dengue. É quando a nossa pressão arterial cai, nós podemos ter um quadro de choque que pode ser fatal, né? Então, a apresentação mais importante é quadro febril agudo, é quando a pessoa deve procurar o serviço de saúde mesmo, e uma vez havendo a suspeita de dengue, ela vai receber as orientações, inclusive para ser reexaminada em torno do 5º dia, quando a febre da doença diminuir. Tem uma forma da gente ter esse diagnóstico que todos esses sintomas são por causa do dengue? Olha, o diagnóstico de certeza seria pelo laboratório, né? O que é mais usado no Brasil é o chamado teste rápido. Mas, infelizmente, ele vai confirmar 6 de cada 10 casos de dengue. Ou seja, de 10 pessoas com dengue, 4 o teste rápido vai dar negativo. Então, é muito importante que o médico, a médica que esteja conduzindo o caso, saiba que se existe clínica de dengue, não se deve deixar de tomar as medidas adequadas, porque esse teste rápido foi negativo. Porque em no mínimo 40% das vezes ele vai ser negativo. Existem já testes de PCR, parecido com o que a gente fazia para dengue, né? Mas ainda são caros, são menos utilizados. Eles aumentariam a nossa capacidade de detecção. Então eu diria que dengue hoje é uma doença de diagnóstico clínico e epidemiológico. Está todo mundo sabendo que está tendo dengue na cidade, apresentou febre, dor de cabeça, mal-estar, conduzir como dengue se ele não tem uma outra doença evidente, né? Mas, infelizmente, existem muitas doenças infecciosas que podem ser parecidas. O médico precisa se inteirar muito do que está ocorrendo na cidade dele e ser muito atento com dengue.
é preferível ele hidratar bastante uma pessoa que não esteja com dengue, fazer essa revisão no 5º dia, porque isso não faz mal, né? Do que ele deixar de fazer isso porque o teste rápido deu negativo. Então, dengue exige mesmo muita atenção quando ele se apresenta. E aí a gente ouve também que há 2 classificações básicas, né, de dengue, que seria a dengue clássica e a dengue hemorrágica. Como Sim. que seria a identificação dessas 2 condições? Se tem um cuidado, né, diferenciado com uma condição e outra, condução? Dengue é uma doença estranha, né, Amanda? Porque a maioria das doenças infecciosas, você tem uma forma mais grave quando você é infectado pela primeira vez por aquele agente, né? Mesmo que você não fique com proteção para o resto da vida, numa segunda infecção você costuma ter forma mais leve da doença. E dengue é exatamente o contrário. Então, quando é infectado por um dos 4 tipos de dengue, você vai apresentar esse quadro de dor de cabeça, febre alta, às vezes manchas no corpo, né? Que é o que a gente chama de dengue clássico. E aí, apesar do mal-estar, apesar da pessoa ficar muitos dias assim mais desanimada, a doença passa sem nenhum problema. Agora, quando ela tem uma segunda ou terceira ou quarta infecção por um tipo diferente de dengue, ela desenvolve um quadro grave. Então ele começa parecido, febre, dor de cabeça e tal. Quando chega lá para o 5º dia de doença, a febre desaparece e a pressão cai muito. E aí podem aparecer manchas hemorrágicas no corpo e tudo mais. No passado, dava-se uma importância enorme à hemorragia, quanto está a contagem de plaquetas, né? Hoje a gente sabe que o mais importante é a questão da pressão arterial. Então, no exame de sangue, no hemograma completo, você tem lá o hematócrito, né? É um tipo de exame que está dentro lá do exame de sangue, que é o mais importante, porque ele denuncia que a pessoa pode estar entrando num estado de choque. Porque dengue, você perde seu líquido para dentro do próprio corpo. Ele sai de dentro da sua veia, da sua artéria e fica dentro do corpo. Então você não tem sinais de desidratação. É diferente de uma criança com diarreia, que você examina, a pele fica diferente, o olhar, fala, ela perdeu muito líquido. Dengue, você perde o líquido e é imperceptível. Como é que você percebe? Pela medida correta da pressão arterial e por esse hematócrito que tem lá no exame de sangue. Então, dengue é uma doença que mata principalmente por esse quadro de choque, né? Que acontece quase sempre quando você tem uma reinfecção por dengue. O termo dengue hemorrágico ficou como sinônimo de dengue grave, né? Ele traduz essa surpresa quando dengue começou nas Américas, da gente ver manchas hemorrágicas, das plaquetas do sangue diminuírem muito. Mas hoje a gente sabe que o que mata é esse quadro de choque que ocorre por esse deslocamento de líquido dentro do corpo da gente. Na dúvida com a clínica, a hidratação, né? A hidratação é fundamental no tratamento. Existe vacina contra a dengue? Sim, nós temos no Brasil 2 vacinas, né? Uma produzida pela Sanofi e outra produzida pela Takeda, que é um laboratório japonês. O Butantan também está finalizando os estudos de uma vacina brasileira, mas esses estudos clínicos a gente nunca tem certeza da data exata que fica pronto. A primeira vacina que foi licenciada no Brasil é a vacina da Sanofi. E ela apresenta uma situação que dificulta muito o uso. Embora ela seja muito eficaz para evitar essas formas graves, ela não pode ser usada em quem nunca foi infectado,
porque aí a pessoa pode ter uma evolução pior com a doença do que aquele que não foi vacinado. E como não tem jeito da gente saber quem foi infectado, quem não foi, porque no Brasil a única forma de você dizer que uma pessoa teve dengue é quando o diagnóstico acontece na fase aguda. Ou fez o teste rápido, deu positivo, ou fez PCR, deu positivo. Passou a fase aguda, não tem jeito de eu saber se a pessoa já teve dengue ou não. Então, infelizmente, essa vacina da Sanofi caiu praticamente em desuso, embora ela exista. Mas a Takeda, que é essa firma japonesa, desenvolveu uma vacina que nos estudos se mostrou eficaz e segura, tanto para quem já teve dengue como quem não teve, né? Com um número de doses menor, com 2 doses no intervalo de 3 meses, uma faixa dos que podem ser vacinados maior, dos 4 aos 60 anos, então com várias vantagens em relação à vacina anterior. Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Infectologia, de Imunizações, analisaram os estudos clínicos, analisaram os pareceres da Anvisa, né? E recomendam que o brasileiro se vacine com esta vacina da Takeda, que recebeu o nome de Qdenga, né? Esses nomes vêm do exterior, são muito curiosos. Então há uma recomendação, uma vacina que se mostrou segura e eficaz, mesmo naquele que nunca teve dengue, né? O grande limitador é que no momento ela ainda não faz parte do Programa Nacional de Imunizações. Ela só é disponibilizada de forma privada, o que limita muito a possibilidade de vacinação por muita gente. Perfeito. E uma vez que eu já tenha completado as 2 doses, né, de vacina, eu vou contrair novamente a dengue? Como que vai ser o comportamento? O que os estudos clínicos mostraram é que vamos dividir em 2 grupos, né? Aquele que eu fiz 2 doses e eram soropositivos, né? Ou seja, já tinham tido dengue uma vez na vida. Esses é os que estão em maior risco de, numa epidemia, terem forma grave, né? Nesse grupo que já tinha tido dengue alguma vez na vida, essa vacina se mostrou muito eficaz para os 4 tipos. Uma eficácia enorme para dengue 2, mas também boa eficácia para dengue 1, dengue 3 e dengue 4, para os 4 tipos de vírus, né? Então, sem dúvida, a própria Organização Mundial de Saúde já recomendou que os países como o Brasil, que tem a doença como endêmica, né? Todo ano tem grandes epidemias, que o país avalie a utilização da vacina. O grupo que foi vacinado e nunca tinha tido dengue, teve uma alta proteção também para dengue 1 e dengue 2, não houve nenhum problema com a vacinação. Mas para dengue 3, nesse grupo que nunca teve dengue, ela já não funcionou tão bem. Então ela protege muito bem para os 4 tipos de vírus em quem um dia teve dengue, que é um alívio, né? E ela protege bem para 3 vírus naqueles que nunca tiveram. Só que como ela não tem problema de ser feita em quem nunca teve, nós podemos vacinar independente da pessoa ter tido ou não, de não saber a história, né? Então ela traz uma possibilidade de proteção muito grande. E como toda vacina, para hospitalização, né, para o risco de se hospitalizar por dengue, ter uma forma grave, aí ela é ainda mais eficaz. Então, uma vacina que, pela avaliação da Organização Mundial de Saúde, das sociedades, vale a pena. Tem se mostrado segura. Você ressaltou da idade. Existem também particularidades para algumas condições, comorbidades, gestantes.
como que é o comportamento para essas populações especiais? A vacina dengue é uma vacina atenuada, viva, clássica, como a gente usa a vacina de sarampo, de rubéola, de cachumba, de febre amarela. É uma vacina muito parecida com essas vacinas. Então, ela tem sim contraindicações. Você não deve fazê-la durante a gravidez, não deve fazer na mulher que esteja amamentando, né? E naturalmente em qualquer pessoa que tenha problema de imunodeficiência, esteja tomando um medicamento que deprime a imunidade ou esteja com uma doença que prejudique a imunidade. Então essas pessoas não devem fazê-la, como também não devem fazer sarampo, rubéola e cachumba, não deve fazer febre amarela, não deve fazer a vacina da varicela, catapora, que são vacinas vivas, né? Então a vacina dengue faz parte desse time de vacinas que são contraindicadas em quem tem algum problema de imunidade. Perfeito. E aí, em relação à doença dengue, existe algum período do ano, alguma sazonalidade, alguma condição, né, que a gente pode assim, reconhecer no dia a dia para a gente conseguir evitar com que haja a disseminação, né, a propagação desse vetor? Com certeza, Amanda. Dengue é transmitida pelo Aedes aegypti que está morando na casa da gente. Ele não mora lá no lote vago, ele não mora lá no meio da rua. E onde que ele se reproduz? Pequena quantidade de água, principalmente. Então é o vaso de planta, é a latinha ou copinho descartável que ficou no quintal, é aquela gaveta da geladeira que fica com água dentro e muita gente não sabe que ela existe. É a calha, né? Que a gente coloca para chuva, é a caixa d'água aberta. A fêmea vai ali e coloca os ovos. E o mosquito já nasce com dengue, já nasce transmitindo dengue. Nesse momento, no Brasil, ele não precisa picar alguém com dengue para transmitir, não. Ele já nasce com um dos tipos de dengue e já começa a transmitir, né? A fêmea que pica. Quando que ela acha essas condições melhores? Quando choveu, para ficar a água retida e está muito quente. Então a gente tem, em geral, no Brasil, um período assim de dezembro a julho que concentra a maioria dos casos. Agora, a pandemia de Covid-19, que durou no mínimo aí 2 anos, ela alterou um pouco essa sazonalidade de várias doenças. A própria dengue teve um comportamento diferente em 2023. Nós vimos Minas Gerais, por exemplo, aconteceu também em outros estados, ter milhares de casos em meses que isso não era comum, né? A tendência é essas doenças voltarem todas para a sazonalidade. Mas veja bem, hoje faz calor o ano todo, né? Então, tá quente, achou uma coleçãozinha de água, não tinha Aedes aegypti no Rio Grande do Sul. Esse ano, o Rio Grande do Sul, em 2023, foi um dos estados que teve a maior quantidade de casos de dengue, né? Então, o mosquito se expandiu por causa desse aquecimento e modificações, adaptações que ele foi fazendo. E, além disso, o Aedes aegypti ainda transmite chikungunya e transmite zika, né? Então, realmente é um hóspede indesejável. Nós não deveríamos hospedá-lo em casa. Mas essa é uma luta de mais de 20 anos para controle do Aedes aegypti e nós não conseguimos. Então, a vacina para dengue é muito bem-vinda como mais uma estratégia para a gente tentar diminuir dengue, porque o Brasil tem apresentado 1,5 milhão de casos notificados por ano. Fora os casos que a gente sabe que acontecem, que não tem essa, né, o diagnóstico, a notificação. Eu diria que mais casos não são notificados do que são, Amanda. Provavelmente o nosso número de casos de dengue é muito maior do que esses que são notificados. Eu acho que esse cenário ele fortalece ainda mais a importância, né, da gente buscar essa vacinação.
que é uma forma de nos proteger das formas mais graves, né? Como a gente estava conversando anteriormente. Às vezes eu tive, não sei, sou infectada novamente e aí a chance de ter complicação é maior. Né? Então, Com certeza, porque veja, você ter uma forma grave de dengue numa reinfecção é indiferente se lá na sua primeira infecção você teve uma forma leve, assintomática ou sintomática. Não interessa. Se você teve uma infecção por um tipo de vírus e depois é reinfectado por outro tipo, né? Depois de 6 meses ali daquele quadro que você teve, geralmente durante uns 6 meses você não pega outro tipo de dengue, seu organismo consegue te proteger. Passou 6 meses, você tem imunidade para aquele que causou aquele quadro e não tem para os outros 3, né? E independe se você teve sintomas, se não teve. Então, o ideal é todos que puderem se vacinar, né? Porque esse risco de apresentar forma grave, ela é muito grande num país que tem só notificados mais de 1,5 milhão de casos por ano, em que toda hora circulam os 4 tipos aqui, né? Tem predominado nos últimos anos dengue 1 e dengue 2, mas não é surpresa nenhuma se daqui a um ano dengue 3 circular, isso já aconteceu. E a gente sabendo da possibilidade, né, de ter essa vacina para nos proteger, né, diante de um cenário que a gente sabe que erradicar, né, vai ser muito difícil, que depende de cada um, de uma rotina ali de vigilância dentro da própria casa, né? Então não é tão simples da gente erradicar. E agora com a vacina a gente tem boas perspectivas. Eu fico bastante feliz em ver essa evolução. Eu acho que isso é super importante da gente estar aqui compartilhando, né, como que a ciência vem evoluindo, Sim. Os processos tornando cada vez mais seguros e a população tendo a chance, né, de buscar essa proteção e de buscar que tenha aí uma saúde, né? Eu falo que a gente, né, eu particularmente sou fã número 1 de vacina. Aqui na Aberta Saúde também a gente incentiva muito, né, a vacinação e entende a importância disso como saúde pública, como você falou inicialmente, né? Então, eu estou, Amanda, acompanhando a tentativa de controlar dengue através do combate ao Aedes aegypti há mais de 20 anos. O que aconteceu nessa época? Nós já vimos que não sabemos por que nós não conseguimos mobilizar a população. A população sabe. Foram feitos estudos assim com crianças de 8 anos de idade da periferia de Belo Horizonte. Eles sabem onde que o Aedes aegypti reproduz, que ele transmite dengue. A população não compra essa mobilização. O mosquito ficou resistente aos inseticidas. Todos os inseticidas que a gente usava, né? Ficou resistente, né? Há novas formas de combate que estão sendo tentadas com mosquitos modificados e tal, que nós ainda não sabemos. Funcionaram bem em locais pequenos, a gente não sabe se vão funcionar em territórios grandes, né? Então, até lá, a vacina é imprescindível, assim, porque é impossível conviver com tantos casos graves de dengue como estamos convivendo todos os anos, né? 2 doses da vacina nesse momento podem ser caras para algumas famílias, né? Porque a idade é muito ampla, de 4 a 60 anos, então quase toda a família mereceria vacinar, né? Para aqueles que têm condição de fazer, de parcelar, de buscar um preço menor, subsidiado, ótimo, vamos fazer. Nesse meio tempo, vamos torcer para que o Programa Nacional de Imunizações consiga negociar com a empresa, disponibilizar essa vacina, né? E no futuro chegue a vacina brasileira para dar condições econômicas melhores ao Ministério da Saúde para poder vacinar uma população maior. E a gente almejar nessa cobertura vacinal que a gente sabe que faz total diferença. Quem
tem possibilidade de fazer 2 doses desta nova vacina de dengue, não deixe de se vacinar. Não acredite que dengue é uma doença banal. A gente, né, já tem disponibilizado em alguns dos nossos CPS, né, a vacina. Então, a gente recomenda que haja, né, essa procura aos centros de referência que a gente vai indicar, né, onde Sim. vacinar e acompanharmos aí qualquer que tenha dúvidas sobre o assunto. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, obrigada por compartilhar, né, um conhecimento tão rico e acessível, né, sobre um tema que a gente quer fortalecer cada vez mais. É um grande prazer estar aqui com a equipe da Aberta Saúde, que eu tenho uma grande admiração.